Lucas capítulo 11, versículo 21 ao 28. Nós somos os ceifeiros da última hora. Está nessa frente de trabalho, irmão. Você pode ter certeza de uma coisa: vai se tornar alvo do cão. Então devemos vigiar a cada dia, porque não é um trabalho comum, é um trabalho sobrenatural e espiritual, aonde pelejamos, entramos em batalha, mas tem uma coisa: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, já abriu sua Bíblia? Maravilha do céu. E diz assim a palavra do Senhor. Estou até meio rouco, acabei de pregar lá quase agora. Maravilha do céu. Mas vamos lá então. E diz assim: quando o valente guarda armada a sua casa, e em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevivendo outro valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despechos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta a espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí, e chegando-se, acha varilha adornada, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz, dizendo, e disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e bem-aventurado o peito que mamaste. Mas ele disse: antes, mas bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Por causa de que Jesus Cristo disse isso daqui? Antes, mas bem-aventurado aquele que ouve e aquele que guarda. É porque a nossa luta se trava em batalhas espirituais. É o que eu digo sempre quando eu venho aqui, eu falo para as irmãs. Tivemos aqui outro dia, aqui num dia de libertação, maravilha do céu. O Senhor nos usou que nem uma metralhadora para a honra e glória de Jesus Cristo. Quando você se coloca à disposição de Deus, o Senhor te usa grandemente. Mas tenha ciência de uma coisa: sempre vigilante, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia, porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para poder derrubar a pessoa, vai fazer de tudo para a pessoa poder sair da frente de trabalho. E este inimigo não é o homem, este inimigo não é a mulher, mas este inimigo é Satanás com seus anjos decaídos, que luta contra tudo e contra todos, e não tem misericórdia de ninguém. Mas o exército dele é pouco, porque o exército de Deus é muito maior. Primeiro, os que guerreiam contra a gente, que são seres espirituais, tem Satanás, que é o seu principal chefe, e tem os seus demônios, que são os seus soldados. Mas o nosso Deus tem 3 chefes e tem os seus soldados, que são os anjos. Primeiro chefe, que é o pai, que é o general de batalha. O segundo chefe, que é o filho, que é o príncipe, rei dos reis e senhor dos senhores, e o Espírito Santo, que está para consolar a todos nós. E os soldados, irmãos, são os seus anjos guerreiros, que pelejam por todos aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz no versículo 21 que diz: quando o valente guarda armada sua casa em segurança, em tudo enquanto tem, mas sobrevivendo o outro mais valente do que ele, e toma toda a sua armadura, em quem confiava, e reparte os seus despejos. O que a Bíblia quer dizer com isso? O mais valente, ele já veio, está em nosso meio, é conosco, é só clamar o nome dele que o cão vai embora, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, glórias a Deus. É o que eu falo, o retorno de Satanás. Satanás tem saído de algumas vidas e tem retornado de volta. E as pessoas não têm nem percebido, irmã Célia. O negócio está seríssimo no âmbito espiritual. Porque esse trabalho não é um trabalho comum. Esse trabalho que nós estamos na congregação não é uma coisa assim do acaso. É algo espiritual. Que para que possamos entender a cada dia, é observarmos a palavra do Senhor. Para entendermos, ainda que Satanás retorne, vai bater de cara numa coluna de fogo e vai ter que voltar para o inferno. Porque você foi instituído na terra como coluna de fogo para trabalhar para Deus contra toda obra da maldade e contra toda obra de Satanás. A Bíblia diz aqui no versículo 23 que diz: quem não é
espalha. E quantas das vezes a gente vê as pessoas espalhando por aí, em vez de ajuntar, em vez de se achegar a nós, vão para mais distante e dizem assim: não, você ficou maluco, você ficou fanático, para ser crente não precisa desse jeito, Deus só quer o coração. Que é isso, irmão? A Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito para poder morar nos céus e naquele céu de glória, vivendo para todos sempre com Ele. Mas aqui é que está a situação difícil do homem que eu vou falar agora. Já estou terminando, não pode deixar que eu não passo. Maravilha do céu. Aqui é que está algo que pessoas não têm mais observado, que diz aqui a palavra do Senhor: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. É o que eu digo para vocês, o retorno de Satanás. Satanás tem retornado para algumas vidas, e o último estado da pessoa tem sido pior do que o primeiro. Já repararam isso? Vocês já repararam quando a pessoa está na igreja, é uma bênção, e profetiza, prega, canta, faz e acontece, mas de repente, pelo descuido da vida, acabou se descuidando, o inimigo veio e o feriu e o lançou lá fora, e o último estado dele tem sido pior do que o primeiro. Porém, a Bíblia diz que quando o homem, antes de aceitar a Jesus Cristo, tem um capiroto que acompanha ele. Não temos como fugir disso. Tem um capiroto que acompanha. Quando ele aceita Jesus Cristo, aquele capiroto Deus afasta. Mas se esse homem vier se desviar, aquele demônio volta e ainda traz mais 7 convidados. Antes estava sozinho, mas de repente ele vai trazer mais 7 convidados, pior do que ele ainda. Se o camarada já era ruim e trouxe mais 7 pior do que ele, a Bíblia diz que o último estado do homem é pior do que o primeiro. Começa a fazer tanta desgraça que os homens olham assim: como pode? Não era na igreja, era uma bênção. Olha como é que está agora. É porque o último estado é o que a Bíblia diz, vai se cumprir. Por isso aquele que está de pé vigia para que não caia. Aleluia, glórias a Deus. Nesses últimos tempos, princípio de arrebatamento de igreja, Deus tem advertido a várias pessoas para que venha vigiar para não perder a salvação. E muitas pessoas não têm vigiado porque o materialismo hoje em dia tem mandado sobre a face da terra, e por isso há um esfriamento espiritual. Satanás tem trabalhado nessa área rapidamente e diversas vezes para que o homem venha entender que é obra de Deus do que nada. Você está na igreja lá, o homem não te vê, não te reconhece, você não é nada lá. Entenda uma coisa: ainda que não tenha cargo nenhum, ainda que não seja reconhecido, mas por Deus já estava reconhecido como profeta do Altíssimo para arrancar as almas da mão de Satanás. Aí as pessoas se esquecem, aí digam: é verdade mesmo, eu vou desviar, não me levanta, não me coloca obreiro nem isso, mas se esquece que a obra é de Deus, não é do homem. A obra não pertence ao homem, pertence a Deus, mas tudo tem um tempo para poder acontecer. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que ele luta tentando contra a vida do homem, este ser espiritual que busca retornar contra a vida daqueles que se desviaram de repente por causa da visão materialista. Mas quando ele entra na visão espiritual, ele entende que quando o cão está se aproximando, ele faz a oração e o cão tem que correr. Um certo homem ensinando, eu ouvindo ele falar, ele falava assim: irmão, vamos ficar despreocupados, porque o diabo está a milésimo de distância daqui. Aí eu procurei na Bíblia onde é que está escrito isso, milésimo de distância, para mim ficar mais alegre, né? Ficar mais tranquilo, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé vigia que não cai. Aí eu só encontrei um versículo que diz assim: vigiai e orai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas graças a Deus que Jesus Cristo colocou ao nosso redor o anjo do Senhor para desfazer toda a obra de Satanás. E a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti, contra mim, contra nós não prosperará. O cão pode falar que tu não vai mais longe, o cão pode falar que tu não vai adiante, mas Deus diz para você: se alimenta deste maná que é a palavra, que a jornada é longe e tu caminharás muito mais, ganhando almas para o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas irmãos e meus familiares, não se preocupe, faça você a tua parte e Deus vai salvar ele. Mas irmão, mas eu estou fazendo, já tem bastante. Continue, porque quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. Mas irmão, eu já sou antigo de igreja, não importa, ainda que você morra, mas a promessa de Deus na tua vida
quando Ele promete, Ele cumpre. Vira para o teu irmão do lado e diga assim para ele: há cumprimento para aqueles que têm a promessa de Deus. Há cumprimento para aqueles que têm a promessa de Deus. Há cumprimento, maravilha do céu, para aqueles que têm a promessa de Deus. Então persevere até o fim, irmão, porque Deus te dará o que concede o teu coração. A Bíblia diz aqui, ó, a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que Ele vem e encontra a casa varrida e adornada. Ainda que Ele venha, vai ter que bater de frente e sair fora, porque você será uma coluna de fogo, e aonde Ele bater, Ele vai orar, não tem jeito. Aquela irmã só vive orando, ela não vive murmurando, ela não vive questionando a vida, mas ela só vive exaltando a Deus. Eu tenho que ir embora e nem nos familiares eu posso encostar, porque ela confia no Senhor. Quando confiamos em Deus, irmão, Deus dá testemunho da gente. Deus dá testemunho no céu, testemunho na terra, e também o inferno fica triste. A Bíblia diz que certas pessoas, filhas de serva, eram filhas de sacerdote, foram expulsar o demônio deu-lhe uma coça nele. Vocês já leram isso na Bíblia? Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 13 em diante, que diz que os homens foram expulsar o demônio, eram filhos de sacerdote, foram expulsar, era 7 contra 1, irmão, 7 contra 1 é covardia, sabia disso? Eram 7 contra 1, foram expulsar o demônio fora da direção e não tinha compromisso com Deus, tomou-lhe uma coça de Satanás, que saíram correndo nus e arranhados, todos espancados, para poder te botar o inimigo para correr, irmão, tem que estar ligado, tem que estar na direção, tem que ser Deus na vida, senão ele não vai fugir. Hoje pela manhã, a gente trazendo a mensagem ali pela manhã, o Senhor nos revelou concernente a um espírito que congrega junto com a gente, o espírito maligno. Falei, que é isso, Senhor? Deus nos levou numa dimensão, e é verdade. A Bíblia diz que quando Jesus pregava com autoridade e poder, está escrito lá no livro de Lucas, houve um espírito que estava dentro da congregação, que na hora que Jesus pregou, ele exclamou em alto voz e gritou. E ele gritando daquela tal maneira, sabe o que aconteceu? Ele quis entregar a Jesus Cristo, mas não havia chegado a hora ainda. Jesus Cristo na mesma hora o repreendeu e falou assim para ele: este lugar aqui é lugar de adoração, é lugar de ensinamento, arreda-te daqui, Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Mas o povo de Deus, hoje em dia, irmão, tem sido tão grandemente destruído pela falta do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que haveria tempo que os homens e as mulheres estariam sendo destruídos por falta de conhecimento. E esse tempo já tem chegado, porque muitos não têm mais perseverado na palavra do Senhor. A palavra que alimenta, a palavra que restaura. A Bíblia diz que quando Jesus começava a pregar, era o mesmo evangelho do passado, não tinha mudado. Ele falou que só veio para cumprir, não veio para mudar nada. E Satanás, ele tem entrado desta maneira para poder cegar o homem espiritualmente, para poder ele não entender. Mas entenda uma coisa: nesta manhã você vai sair como uma brasa de fogo viva e vai começar a pregar o evangelho, que o cão vai ter que se retirar e vai ter que Deus e você glorificado na sua vida, e todos verão a glória de Deus em você. Aleluia. Por isso temos que entender que as coisas se discernem espiritualmente. Se alguém se levantou contra você, não se levante contra também, que às vezes é o inimigo te afrontando e você nem percebe, você nem vê, porque as coisas são espiritual. Agora, quando você está no teu silêncio, entrega na mão de Deus, o Satanás é repreendido daquela vida. Aquela vida volta a ser liberta de novo, ainda que ele tente retornar. Mas ele vai retornar e vai olhar: como é que pode? A casa já está ocupada. Quem está ocupando a casa? O Espírito Santo de Deus. Vira para o teu irmão do lado e diga assim: o Espírito Santo está na minha casa. O Espírito Santo está na minha casa. Pode virar e falar com fé: o Espírito Santo está na minha casa, porque é ele que vai fazer a habitação, e Satanás não poderá mais habitar esse lugar, porque esse lugar pertence a Deus. Aleluia. Ainda que ele tente retornar, mas vai bater de cara numa coluna de fogo e vai ter que, ir embora em nome de Jesus Cristo. Por isso, vigia cada dia. Vigia cada dia para que o cão não venha achar brecha. Porque se a Bíblia diz que uma vez ele saiu e retornou, é porque ele pode retornar de novo. Mas o segredo é ficar na vigilância, em oração direto a Deus, meditando na palavra do Senhor e vigiando com tudo que acontece ao seu redor. Porque as coisas se discernem espiritualmente, e
persevere em oração. Amém. Glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma maravilha, né? Aleluia. Quem tem ouvido ouve o Espírito diz à igreja.